Ei, meus amores, está Oi, começando gente. Entre Família. Muito boa tarde, estamos chegando aí para estar essa tarde contigo. Sim, Muito bom. com muito Prazer, amor, com muita prazer. vontade de que seja um belíssimo programa, mais um momento de aprender, de crescermos juntos, de passarmos um tempo juntos. Às vezes, o bom é só passar tempo com os amigos, É né? verdade. É tão bom isso, né? A gente poder separar esse tempinho para estar junto com você do outro lado, você junto com a gente, a família reunida, momentos em família. É tão gostoso, né? A gente está com amigos, a gente está com a família. A gente faz dos nossos amigos uma família também, né? É, exatamente. Tem gente que é família. lugar, né? Eu acho mó da hora isso. Eu gosto Tem disso. gente que é lugar, elas te abrigam. É verdade. É legal? é verdade. Aquele espaço em qualquer lugar é gostoso quando você tá com alguém que te abriga. Isso é muito, muito legal. Por isso que eu tô aqui entre família aí com os meus amiguinhos. Seus amiguinhos da tarde. Meus amiguinhos da E hoje tarde. nós vamos falar de família. Verdade. Família e suas conformações. Tem gente que foi criado com pai, mãe, seus irmãos. Outros não teve pai, não teve mãe. Outros não tiveram, né? Não tiveram pai, não tiveram mãe. Foram criados com avó, com avô. Inclusive, hoje um dos nossos convidados vai contar da sua experiência de ter perdido o pai, mas passou a conviver com a avó e os demais da família. Essa conformação de família, muita coisa mudou desde o Éden pra cá, né, pastor? Muito. Algumas não mudaram, é importante que a gente compreenda o que não mudou para saber o que tá certo e o que tá errado, né? Ou seja, muita coisa mudou, mas nem tudo. Nem tudo. Família continua família. Olha, quando se fala de família, se eu fosse escolher uma especialista, eu escolheria alguém que tem algum tipo de programação na TV que Verdade, tem hein? esse nome. Consultório. É, coisa desse tipo Consultas aí. aí pra família, aquele bate-papo e tudo mais. É, Não, eu tô, a nossa é bom. especialista de hoje, olha lá, não, tá aqui, especialista, que Vamos legal. digitar lá. Dá um tchauzinho pro pessoal. Dá um conhecer. tchauzinho, pessoal. Quer que eu apresente? Eu vou apresentar a nossa especialista de hoje. Ela, dentre os desafios que ela já venceu, é apresentar dois programas que falam de família. Verdade. É muito Mas família essa muito bem especialista. acompanhada, com um homem de família, outro homem de família. E nós juntos vamos hoje trabalhar essa temática que tem a ver como entender as conformações familiares, as suas diferenças, mas sem perder aquele pilar central. Família é família de qualquer jeito. Hoje, mais do que nunca, da nossa família para Pra sua sua, família. boa. Família, né? E da sua pra nossa também, É, né? a gente aprende de lá pra cá. certeza. Muito legal. Hoje não tem o Lucas aqui com a gente, porque ele vai estar de lá. Vai ter no Almanac, É. né? Isso, vai estar com a gente no Almanac, junto com o vovô Guga, trazendo aí algumas curiosidades também. É sempre bom, né? Receber o vovô Guga, trazendo um pouco da experiência dele aqui no nosso programa também. Mas tudo isso é daqui a pouquinho. A gente faz um intervalo, coisa rápida. Rapidinho, já voltamos. Estamos de volta. Sim. Entre família por aqui na programação da TV Novo Tempo. Prazer estar contigo sempre, junto com você que talvez consegue assistir junto com a família. Alguns talvez de férias, né? Aí aproveita aquele momento gostoso em família. Já almoçou, já lavou a loucinha. A família tem que ajudar também na louça, Boa, né? todo mundo junto, senão Claro. não é família. Não, tem que ter ajuda mútua aí, viu? E agora, dando aquela descansadinha, acompanhando a gente, ou trabalhando, fazendo as mais diversas atividades. Sempre bom estar com você. E assunto de hoje, excelente. Nosso especialista já está com a gente desde o comecinho do programa, não é, pastor Aleixo? Essa é a primeira vez, né? Um Primeira momento vez. mágico, Já né? abre que o programa com a especialista especialista. chega e a especialista apresenta a gente aí. É verdade. E põe especialista nisso, né? Mas o bom, gente, é você estar em família e poder dividir com os verdade. amigos o trabalho também. Fica a dica, Nós né? vamos conversar sobre tipos de família. Dá para pensar sobre tipos de família? Eu prefiro chamar tipos em termos de conformação. Como eu disse inicialmente aqui com os meninos, há famílias que elas estão estruturadas com pai, mãe presentes, às vezes com filho, outras vezes sem filho, a depender. Mas há situações em que falta pai, falta mãe e alguém assume esse lugar. Há situações tão diversas, por exemplo, nós temos no Brasil hoje um número grande de famílias que são sustentadas só pela mulher. São as chamadas famílias solos. E já tratamos, inclusive, desse assunto por aqui. Então, vamos falar dessas configurações familiares. Mas, de qualquer maneira, família é família em qualquer situação, né, pastor? Essa é a minha primeira pergunta para você. Como que se define família? Porque a gente está falando de várias configurações, mas está chamando todas as configurações do mesmo nome. É. Não é? Família solo, família. Mas para a gente dizer assim, isso é uma família, a gente está dizendo do quê? Projeto isso. original, isso? Exatamente, né? Porque assim, tem uma avó, um vô e um neto. É uma família? Sim. Sim, é uma Sim, família. é uma família. Tem uma mãe e 3 filhos, é uma família? Um pai, isso é uma família? Então, o que é uma família para eu começar a perceber? Bom,
isso aqui precisa de um ajuste mesmo, porque isso aqui está deixando de ser família. Então, nós vamos entender família como todo o ajustamento entre pessoas que estão interligadas ou ligadas por, principalmente, afeto, amor, contribuição de um com o outro, no sentido de fazer daquela convivência algo que dê identidade, inclusive, a cada indivíduo pertencente ali. Família tem a função principal de dar a nós identidade de quem somos. Nós não somos batatas nascidas, como dizemos, aleatoriamente. Nós somos pessoas que nascem e deveríamos ter nascido cercados de amor, seja de laços sanguíneos ou não sanguíneos, mas que exista um cuidado em oferecer ao outro um lugar de conforto e confirmação de que você é amado nesse lugar. Então, quando a gente confirma família como um lugar em que as pessoas que fazem parte desse conjunto chamado família, considerado família, eu gosto de sempre primar por considerar. Nós estamos falando de um conjunto de pessoas interessadas em firmar ao outro a sua identidade, e especialmente uma identidade em amor. Vocês consideram por aí assim também, Abinal? Com certeza. E é interessante, né, a gente colocando esses pontos de família, a gente até comentou um pouco no começo também, que às vezes, né, como às vezes adulto ou jovem mesmo, não tem um pai, não tem a mãe, mas tem uma rede de amigos, ou é adotado por uma família que abraça, né? Acontece muito, às vezes, pessoas que vão trabalhar em outras regiões, outros lugares, tão longe da família de sangue ali mesmo, mas criam um laço de família com outros ali à sua volta também, né? Mas é interessante esse projeto original do que Deus estabeleceu lá no Éden, né? O homem e a mulher, né? Os dois formando uma só carne e, a partir dali, formando uma família também, né? Seria tão bom, né, se fosse sempre assim, mas infelizmente o pecado ele traz esse desligamento, né, a perda ou a separação, enfim, alguns casos de abandono também que a gente comentou precisam ser criados pelos avós, às vezes pelos tios. Você também falou de amigos, né? Às vezes amigos acabam abraçando como sendo família, a família que eu escolhi e a família que me escolheu. Eu lembro de ter feito uma história com um homem que hoje ele é pastor, inclusive, eu conheci na Igreja Adventista Central de Curitiba, e ele viu o pai assassinar a sua mãe. Ele já não está lá, se não me engano, já está noutra região, mas ele viu o pai assassinar a sua mãe. E aquilo trouxe tremenda desgraça para a família, e ele se viu certa vez morando na rua, situações bem adversas. Quando ele conheceu alguns rapazes, 2 irmãos na verdade, que um dia pediram à mãe, deixa que nós trazermos o nosso amigo para casa para conhecer, e ele se tornou parte da família. Ele se tornou filho daquela família. Não era conhecido desde sempre, não era família de sangue, não era família nem de ter conhecido os seus pais, nunca conheceu a sua mãe. Mas ele se tornou família. Então, a primeira coisa que a gente deve deixar muito claro no começo aqui do nosso encontro hoje é quão importante é nós considerarmos que, de qualquer maneira, em qualquer conformação, família vai ser sempre aquele lugar com pessoas que se unam em laços, que construam em você uma identidade de que você é aceito, amado, bem-vindo. Isso nunca vai significar algo de ser perfeito, de não haver ali nenhum ajuste necessário, mas família, eu repito, não canso de dizer, família é o nosso lugar de identidade. Nossa, e você falando de algo, Darlede, a partir daquilo que o Abinal também falou, né? A família é abrigo. Abrigo, perfeito. É o lugar onde você está coberto, o lugar onde você se sente seguro e, fundamentalmente, o lugar onde você pode ser você para ser outro. Você é que é, mas você é o que é e se sente confortável sendo o que é, consciente para ser outro, né? Porque uma das funções da família é transmitir um valor. Porque se ela não chegar, porque aquilo que eu estou fazendo tem que chegar até meu bisneto, né? A partir de uma relação transgeracional. Se a gente não pensar em função, a gente não consegue entender família. A família é o lugar onde eu me sinto amado, sim. Mas é onde você aprende a amar. Exato. E você aprende como que você vai ensinar o outro a amar, né? É um lugar de transmissão. Uma família disfuncional, ela também passa a ser uma família onde tudo termina nela. E quando tudo termina nela, ela está começando a ter um problema.
Porque a gente tem que ser transmissão e nunca conclusão. Especialmente educação de filhos. Você não cria filhos Fundamentalmente. para si, né? E você não ensina amor quando você não ama na prática. Filhos não aprendem a amor por conceito. Filhos aprendem amor porque veem seus pais amando, sendo amados e ensinando a amar. E nisso, para contribuir a que esse amor saia das portas de casa para fora. Então é troca, família é troca. Até Quando alguém fala assim, qual é o objetivo da minha família? O objetivo da minha família é que eu seja feliz. Então, sua família é totalmente disfuncional. Porque um lugar onde todo mundo quer ser feliz é um lugar cheio de gente infeliz. É verdade. Se todo mundo está buscando só sua própria Entra felicidade... naquele ponto que o senhor já comentou várias vezes, né, pastor? Eu escolho amar, né? Por que você me ama? Porque eu escolhi te amar, né? Então é uma escolha. E eu achei muito interessante esses pontos que a Darlide colocou aqui também, né? Até trazendo o caso desse rapaz que viu o pai assassinando a mãe. Qual é a imagem de família que esse rapaz tinha, que podia levar para a vida dele? Totalmente deturpado. Mas ele encontrou uma família que, de fato, mostrou para ele o que é realmente família e construiu, né? Reconstruiu, talvez, ou construiu na mente dele, no coração dele, algo que ele queria para a vida dele, para construir uma família com base naquela a qual ele pertenceu, ele começou a pertencer e não daquela que ele saiu. De sangue. De sangue. Cumpriu E uma ele função, perdoou né? o pai, tá? Olha, Perdoou o pai na cadeia. lindo isso. Oh, é? Perdoou o pai na cadeia. E muito em função do que ele aprendeu com a mãe dele. Uma mulher que, assim, fez tudo o que pôde em proteção dos seus filhos, numa situação muito adversa, e esse menino leva com ele um valor de amor. E quando ele encontra um ambiente familiar, em amor, que o ensina a sair da rua, a sair de uma vida em que já estava andando na marginalidade, essa família o acolhe. Então, de novo, foi do que ele trouxe de bagagem, mas poderia não ter essa bagagem, ter aprendido agora com essa nova família. Sim, verdade. Mas há desafios para a gente pensar nisso e a gente não pode ignorar o fato, e eu devolvo para vocês, de que a gente não pode desconsiderar a existência, o valor do que é uma família diferente da minha. Perfeito. Tem uma mãe criando um filho sozinho, ela é tão família quanto. Mas eu também não posso ignorar, e eu acho legal a gente falar disso, que elas estão enfrentando uma dificuldade que a minha não enfrenta, por exemplo, se eu tenho todos os elementos ali, né? É uma mãe que cria um filho sozinho, é tão família quanto. Mas está enfrentando um desafio que outros não enfrentam, né? Porque por uma lógica matemática, um sozinho é diferente de dois, Alguém né? vai fazer falta nessa conta, né? Sobrecarrega. Alguém vai ficar sobrecarregado, acumulando a função que era para o outro exercer também, né? E aí, de uma família com configuração que tem pai, mãe, filhos, por exemplo, há um modo de operar. Faltou a figura do pai, essa família, obviamente, ela entra em uma situação mais difícil. Mas para a família, onde há uma configuração pai, mãe e filhos, nós vamos pedir, por exemplo, que haja cooperação, que haja compreensão, que haja rede de apoio. Nós vamos todos precisar de alguma forma. Imagina quem não tem. Vamos pensar numa família que não tenha o pai. Imagina a dificuldade que isso é. E você aí de casa sabe a falta que faz um membro da família. Sim. Que falta o suporte de um. Por exemplo, se é uma mulher que ainda tem que educar seus filhos, leva na escola, sai para o trabalho, ela trabalha para sustentar essa família, é óbvio que falta um apoio de outro que somasse com ela. Isso é claro. E aí nós vamos fazer o que com isso? Nós vamos precisar, sim, que outras pessoas se acheguem a essa estrutura para aliviar um tanto essa dificuldade de manter uma família nestas condições. A pergunta é, saio de olhar para essa família e olho à volta. Nós estamos dispostos a ajudar a famílias que têm uma configuração diferente? Há quem se importe em ajudar com os filhos, por exemplo, no final de semana, para essa mãe que é sozinha, ou para esse pai. Tem pais que são sozinhos cuidando dos filhos. Há quem se importe, há uma igreja, há amigos, há familiares. Do que nós temos esse olhar de compaixão aos que estão em necessidade? E aí entra o que vai permear toda a estrutura da vida. Tem quem se importe, mesmo que não seja do sangue? Verdade. Tem que se importe, mesmo que não seja parte integral daquela família?
O que a gente pensa sobre isso? E essa rede de apoio, ela acaba se tornando uma extensão da família também, né? Porque Exatamente. cria aquele laço, cria aquele afeto. A gente sente o amor vindo de Deus, né? Porque o amor Deus é amor. E quando a gente está ligado ao amor, né? Essa rede de família que vem da igreja, do apoio dos irmãos, ou quem sabe de alguns familiares próximos também para ajudar, se torna aquela extensão gostosa, traz uma leveza para aquela família que está sobrecarregada, enfrentando aqueles desafios, e aí sente aquele... Eu tenho, né? Um suporte para minha família, e é muito bom isso. Bom, o assunto tá bom demais para a gente conversar por aqui, falando sobre família. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta trazendo também uma participação, uma interação aqui de alguém que vai falar sobre o modo que ele foi criado com a sua família readaptada ali também. Estamos de volta entre família, por aqui no seu começo de tarde. Obrigado aí pela companhia, falando sobre família hoje. Esse é o nosso assunto de hoje, falando sobre família, né? E a gente vai conversar agora com alguém, com o Daniel. Vamos já, tá aparecendo na tela aqui pra gente. O Daniel Oliveira, ele que é professor de inglês no Colégio Adventista de Santos, né? São Paulo. Daniel Gaspar, é isso? Daniel Gaspar. Prazer, Daniel, falar contigo. Obrigado por estar com a gente por aqui no Entre Família. É um prazer estar com vocês. O Daniel, para a gente entender um pouquinho a história dele, após a morte do pai, né, ele, a mãe e os irmãos foram morar junto com a avó materna, e ele sempre teve, né, uma ligação muito grande com a sua avó, que o incentivou para várias coisas, por exemplo, a igreja mesmo, né, quando ela conheceu a Igreja Adventista, Clube de Desbravadores. Daniel, dá um resuminho para a gente, por favor, da sua vida. Quando o meu pai faleceu, a gente foi morar todos, né, na casa da minha avó, uma casa pequena, e conforme o programa tem abordado, uma família bem, né, desestruturada, porque já morava minha tia, meu tio, uma prima minha, e eu era o mais velho de todos os netos da minha avó, e sempre acompanhava ela para todas as igrejas que ela ia, né? E sempre estive envolvido com ela. Era o neto que acordava quando ela saía às 5h30 da manhã para trabalhar, ficava acordado para vê-la chegar à noite, e com isso a gente foi tendo os nossos laços cada vez mais firmes, né? E estar na igreja ajudou bastante, porque ela se batizou, depois eu me batizei, ela me colocou no clube para me acompanhar, ela também entrou no clube, também foi investida em lenço. Então, era praticamente, bom, até hoje é praticamente só nós dois. Ô Daniel, prazer falar com você aí e saber de que você hoje ocupa uma função educacional, né? Você é professor de inglês e por uma dedução óbvia, né? Você ensina mais do que inglês para os seus alunos e virou uma referência para muitos deles e a gente não tem como evitar isso. A minha pergunta em relação a isso para você é o quanto a sua experiência foi determinante para aquilo que você quis fazer ou ser? Olha, a minha experiência, desde pequeno, eu falava para minha avó, falava para os meus professores que eu queria ser pastor e professor, né? E acho que hoje algo que me ajuda bastante é a questão da empatia. É incrível quantos alunos a gente atende que têm problemas familiares e que isso reflete nas notas, na escola. A gente faz meditação, oração nas primeiras aulas da manhã e da tarde. Eu lembro de uma vez que era 7 da manhã e o menino chorava muito na sala de aula, e eu tirei ele de sala, perguntei o que estava acontecendo, ele me abraçou e disse que era briga em casa, que o pai estava indo embora. E isso automaticamente me lembrou de um dia que eu estava indo para a escola também, no Colégio Adventista, e a minha mãe estava brigando com a minha avó. E imagina, 6h30 da manhã, 6 horas da manhã, uma criança, 12, 13 anos, ter que passar por isso, né? E ir para a escola. Então, eu tenho uma empatia, um carinho muito grande por esses meus alunos. Legal. Agora, desafios você enfrentou e bastante, né? Quais foram os principais desafios que você enfrentou, que você enfrenta e pode ajudar outras pessoas também, como você comentou? Olha,
ao conversar com o 9º ano, que está se formando, né, indo para o ensino médio, muitos vão para outras instituições, ou até mesmo o 3º ano, que vai para a faculdade, eu conto um pouco da minha história, falo para eles que a igreja me abraçou, me ajudou bastante, os irmãos, porque alguém uma vez chegou, olhou para minha avó e disse: a senhora confia em mim? Eu quero ajudar você, eu quero ajudar o Danielzinho. E eles me abraçaram, eles me acolheram e me deram o mais importante de tudo, que foi o estudo. E eu falo para eles que sem estudo eu não seria o professor de inglês que eu sou, eu não faria as viagens que eu fui. E sem o estudo e sem o amor que eu recebi dessas pessoas que não eram meu sangue, mas junto com a minha avó, ajudaram a formar, a me dar um bom caráter. Daniel, tudo começa quando você perde o seu pai e você, sua mãe e irmãos vão morar com a sua avó. É uma nova configuração. É um novo momento da vida de vocês. Você tinha mais ou menos que idade ali? Uns 5, 6 anos de idade. 5, 6 anos. Você tem memória do seu pai? Poucas, mas Poucas tenho. memórias. Mas você, então, vamos dizer assim, se entende de gente já nessa configuração, onde a avó tem um lugar grande ali na estrutura da família, sua mãe e os outros irmãos. Ou seja, como é a tua história, né? Como é que você conta a sua história sem a presença do seu pai, mas com uma avó e uma figura feminina tão marcante, sua mãe que deve ter arregaçado as mangas e também buscado o seu novo jeito de viver sem a figura do pai. Imagino que isso te dá um norte de empatia com outras pessoas também, mas nós estamos falando de uma figura aliás, de uma família que não tem a figura do pai ali ao seu lado. Como é que você conta a sua história nesse sentido, nesse aspecto? Quando eu olho para trás, eu só consigo ver Deus agindo em todos os momentos. A minha avó sempre foi uma pessoa de muita fé. E ela perdeu o marido dela também quando a minha mãe e os meus tios eram adolescentes. Então, eu já venho de uma família que a minha mãe e os meus tios perderam o pai quando eles eram jovens. Olha só. E eu perdi o meu quando eu era criança, né? E uma infância um pouco diferente, porque nas férias eu tinha que trabalhar, eu tinha que tentar arrumar um dinheiro para mim, para ajudar em casa, mas em tudo eu olho, sempre conto a minha história dizendo que não tem como servir de um manual. Eu falo assim, as pessoas chegam e falam: Dani, como é que eu faço para ter o que você tem? Ou para seguir o que você fez? Eu falo: não tem como, porque a minha história é mais para inspirar, e você percebeu o quanto Deus é capaz de fazer na sua vida, se você permitir. Então eu só permito, eu não sei até onde Deus vai continuar me levando, mas eu só me coloco nas mãos dele, porque Deus, em todos os momentos que faltou chão, Deus colocou pessoas para me ajudar. Que lindo, Daniel, Rede de emocionante. apoio. Emocionante. Demais. A forma madura como você põe. Mas, Daniel, muito obrigada, viu? Nós vamos ficar daqui maturando um pouco de tudo que você disse, da sua experiência. Obrigada, viu? Por nada. Obrigado, Daniel, por compartilhar sua história conosco. É de uma inspiração e é bom saber que você tem inspirado outros pessoalmente também, né? Que Deus abençoe sua vida. Amém, muito obrigado. Boa tarde. E passava ali fotos, né, da mãe, da avó, e essa forma como ele terminou aqui é forte. Forte. E ela traz assim, ele traz um significado muito seguro de que houve sim falta, houve muita perda, perdeu o vô, perdeu a sua mãe, perde o pai, os tios, essa avó fica sozinha, são negros, isso diz muito, né, professor? Diz muito. São pobres, né, de uma situação em que não conta com o legado financeiro de outros. Portanto, você imagina quantas lutas essa família passou. E aí nós temos oportunidade de, nesse momento, lembrarmos que, assim, Deus, de qualquer maneira, depois que nossos primeiros pais saíram do Éden,
foi necessário e Deus nos deu a capacidade de nos reorganizarmos. Mas há algo que não nos pode faltar, que é o que nos une, que vem numa resiliência muito potente. Nós vamos superar. E essa avó disse, vai estudar. Outros que chegaram e disseram, eu confio em mim, eu vou te ajudar. Verdade. E aí você vê pessoas acrescendo essa família e eles agarrando a oportunidade. Pastor. Quando você olha para o Éden, tem uma construção dentro do Éden com pilares ali. Existe um homem, uma mulher e uma terra. Tem um pai, uma mãe e uma terra. E sem essas coisas, isso é a base da sobrevivência. A referência à vida vem da árvore numa relação de dependência, mas há um pai, uma mãe e uma terra. Quando o homem sai do Éden, há uma ordem de Deus que vai passar por todo o Pentateuco na maior da repetição. Quando Deus chega para o homem e fala, você deve cuidar da viúva, do órfão e do migrante. Esse trio é o que mais repete no Antigo Testamento. Da viúva é uma mulher que está sobrevivendo sem a figura masculina, ou seja, sem o pai. O órfão é aquele que está sobrevivendo sem a figura materna. E o imigrante é aquele que está sobrevivendo lutando sem terra. E ele chega e cria uma lei para as pessoas, e na lei ele fala assim, as pessoas não vão sobreviver sem isso, sem que haja uma substituição. Ou seja, Deus não substitui necessariamente o valor. Ele cria um mecanismo para que ele seja compensado por um outro. Então a gente fala assim, olha, existe uma família sem pai? Pai é insubstituível. Exato. E aí, quando a gente vai ver, quando Deus faz a igreja e cria a igreja, ele cria a igreja e todos os pilares que fazem uma igreja são pilares que substituem uma família. É só olhar para a igreja. Igreja é um lugar de educação? Certamente. Igreja é um lugar de cuidado, de abrigo e de afeto e de identidade? Certamente. Se não existisse pecado, existiria igreja? Não, não existiria, porque todas essas funções seriam familiares. O pensamento de Deus é que todo ser humano tivesse seu próprio pastor. Todo ser humano tem seu próprio sacerdote. Ou seja, a gente não precisa organizar em células, em pequenos grupos. Deus criou um pequeno grupo. O pequeno grupo é uma família, está ali, a unidade de ensino. Isso é uma coisa tão grande, tão importante, porque a história dele é a história de alguém que sobreviveu por causa dos mecanismos que Deus criou. É uma história de sucesso, né? Dos mecanismos que Deus criou para que houvesse essa sobrevivência no mundo hostil. Quando Eva sai do Éden e Adão sai do Éden, Deus não está amaldiçoando. Ele fala assim, agora o mundo vai ficar mais complicado para vocês. Então eu estou criando formas para que você vive sem derrubar o pilar. Isso é tremendo, da parte de Deus, né? Perfeito. Verdade, eu sim, vejo nisso também o peso nosso como igreja, né? A responsabilidade nossa, né? Isso vem para todos nós e abraçar mesmo. Que a igreja são pessoas, né? Somos nós, é bem isso mesmo. Bom, hora de chamar o quadro Feito à Mão. É agora ou depois do intervalo, produção? Agora? Então vamos lá, quadro Feito à Mão chegando pra gente aqui no seu Entre Família. Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma dose de criatividade, já no nosso terceiro episódio do nosso quadro Feito à Mão. Hoje vamos explicar a arte da reciclagem. Vale ressaltar que a reciclagem é uma forma incrível de dar nova vida a objetos que poderiam ser descartados, transformando-os em algo útil e belo. Nesse episódio vamos mostrar como é possível construir um carrinho decorativo, né? De decoração, né, Cris? Isso, de decoração. Olha Nós só. vamos aproveitar vários elementos para a gente criar um carrinho para decorar com flores, como a pessoa quiser. Olha só, você vai poder enfeitar a sua casa, deixar linda, personalizada. E dá pra dar de presente também, né, Cris? Você dá pra fazer pra festa de aniversário, colocar docinho em cima. Olha, muito legal, né? já Dá pra várias coisas. economiza aí, já pode conseguir uma segunda renda, né, É Cris? verdade, os outros já vão ver e vai falar, quero também. Também, bacana.
Mãos. Então Vamos a lá? obra, né? Mão na massa. Mão na massa. Vamos Então, começar por onde? Quais são? O que a gente precisa ter em casa? nós vamos precisar aqui, ó, para você até ver como a gente aproveita bem. Esse aqui foi um cachorrinho que mordeu essa pazinha de criança brincar, que dá para você aproveitar. Vamos precisar de tampinha de... Qualquer tampinha que você tiver. Pode ser de alumínio, de leite, de achocolatado. Que do ia ser for. jogado pro lixo. Que ia pro lixo. Já vai virar Gente, algo decorativo. É, porque o plástico demora muito tempo na nossa natureza, né? E aqui tem uma forma que já tá velha, tá furada até. Claro, daria para você colocar uma salada, alguma coisa assim. Mas se a gente quer reciclar, vamos fazer ela se transformar em outra coisa. Uma forma pequenininha, provavelmente você deve ter em casa. Se não tiver, vê com a sua vizinha, vê com a sua amiga, para fazer, transformar isso aqui, olha, em algo lindo, decorativo para sua casa. E a pazinha, a Cris mesmo disse, né? A pazinha realmente vai ser uma reciclagem, né, Cris? Reciclagem. Então aqui a gente vai utilizar essa tinta que eu comentei já com você, né? Que é a tinta chalk. Que aí a gente só vai passar por cima mesmo. Aí você me ajuda? Com certeza. Então, ó. Precisa de um pincel específico? Um pincel de cerdas macias. Já vai pegar e só vai passar a tinta aqui. Ah, ok? legal. Bacana. Deixa eu pegar Então um vamos- sequinho, que esse aqui tá úmido. Olha lá. Então, perfeito. Então, aí, enquanto você vai fazendo isso, eu vou fazendo a nossa pazinha. A bandeja, pessoal, que é a forma, eu já tenho ela pintada de ocre, tá? Que é pra gente aproveitar e ganhar tempo pra gente mostrar tudo montadinho. Esse aqui também é só de um lado, Cris? Eu posso... Os ficar à dois vontade? lados, tá? Ah, legal. Olha, E gente, aqui a vocês- pazinha, a mesma coisa, ó. Já vai passar direto, ó. E olha a cobertura como é ótima. Maravilhosa. Olha aqui, cobre rapidinho. Já vai então, ó, tampando uma tudo. demão se cobriu bem. Ou duas demãos, tá bom? Mas eu já tenho. Eu vou poupar você, tá bom, Jô? Vamos. Acho que não tá ficando tão bela Não, assim. não, tá ficando ótimo, mas é pra gente ganhar tempo. Então a gente já tem uma outra pazinha. Olha só. Olha a mágica da TV, não? Olha aqui, tcharam! A gente já tem as 4 tampinhas. Olha só, nem parece a tampinha que eu tava pintando ali, viu, meu povo? Então, E aqui, dá ó. certo. A gente já tem a forma pintada com ocre. Tudo com tinta chalk, tá? Essa mesma forma dá pra pintar? Existe, é uma tinta específica? Não, é a mesma que você usou ali. Ela Olha. serve para plástico, para alumínio, para todas as coisas. Uma ótima Vidro cobertura, também. né, Uma Cris? ótima cobertura. E aí, se você quiser ainda personalizar mais, eu vou dar uma dica para você em casa, que aí tem os stencils aqui com flores, tem gratidão, o tema que você quiser. O que eu acho o máximo, porque eu não sei desenhar. Então, tendo isso como menina. opção, vai ficar lindo. E eu vou mostrar aqui como é que a gente faz, tá? Vou Quer fazer que eu só uma. segure? Quero, que ele é meio tortinho, né? Tá tudo Vamos certo. colocar de preto. Vou pegar, aproveitar aqui um pouquinho que tem no seu. Vou tirar o excesso, ó. E aí é só girando e ele vai saindo aqui embaixo, ó. Olha. Tá? Então, ó, vou pegar de novo um pouquinho dessa tinta do seu pincel. Tiro o excesso aqui, dou umas batidinhas. Por que que eu tiro o excesso? Eu não quero que borre. Vou lá de novo, ó. Então, muito pode acontecer de sair e borrar ali. Pode. Então tem que ir com cuidado, colocando pouca tinta. E aí você deixa, quer mais escuro? Vou pôr aqui o secret. E pode escolher qualquer outro tipo de cor também, né, Qualquer Cris? cor que você quiser, tá? Então aqui, ó, bate direitinho. E aí nós vamos pra montagem. Olha só. Super fácil, não é, gente? Lindo, né, gente? Que bacana. Cola instantânea, tá? É fácil de encontrar também, É né, fácil Cris? de encontrar. Nós vamos virar ele de cabeça para baixo agora. Deixa eu limpar aqui. E vamos colar as rodinhas. Aqui, ó. Vamos passar uma colinha aqui. E vou pedir para você segurar. Porque Olha tem um que tempinho legal. só de segurança. Uma rodinha, ó, através de Agora uma você tampa. precisa ter 4 mãos, né? 4 Porque... mãos. Tá, e eu seguro Mas as isso já outras dá pra duas. pedir ajuda pro marido? Dá. Ou o marido pedir pra esposa, né? Aí a gente torce que ele colhe direitinho. É, vamos lá, né? Eu vou passar estamos uma aqui na colinha aqui. expectativa. Ó, e aí eu vou colar aqui, ó, gente. Porque esse aqui é o lugarzinho de puxar. Nossa, Cris, que legal! Enquanto ele vai colando ali, eu já vou colar as duas e já segura um pouquinho. A gente canta uma música, faz um louvor e, Tá tudo e espera. certo, lindo. Deixa eu só tampar gente, aqui a minha...
Que incrível! Peças separadas, que vão formar uma única peça e que vai ficar linda na sua casa. No caso da minha aqui, dessa que a gente está fazendo, a gente vai ter que colocar coisas leves. Porque a nossa rodinha é de plástico, não é? E aí a gente coloca coisas bem levinhas. Mas a pessoa, se quiser, pode. Aquelas de leite em pó, se você pegar, ela é mais firme, né? Então aí você pode colocar algo um pouquinho mais pesado. Ah, bacana. Vamos ver se colou os seus, que foi os primeiros. Acho que foi aqui, hein? Foi. Deixa eu segurar o meu mais um pouquinho, que eu demorei mais um pouquinho. Olha só, e você viu? Vamos rápido. tentar, Estamos pessoal. fazendo aqui, já vai ficar prontinho, prático. Aí. Segurou? Segurou. Pega pra deu gente certo. aqueles matinhos. A gente aqui na roça usa tudo. Ah, esse aqui é dessa raça aqui mesmo. Eu não lembro. Aqui é. Não lembro o nome. Acho que é barba de... Que legal. Barba de alguma coisa, gente. Mas e se a pessoa, quem não mora Não numa chácara, tiver- numa fazenda, como que faz? Gente, pode pegar galinho, pode comprar em floricultura. Qualquer matinho que você colocar, É já vai fácil de ficar encontrar, lindo. né, Cris? Fácil de encontrar. Olha lá. só, já tá ganhando forma. E aí você decora da forma que você quiser. Ó, não é bonitinho? Fala a verdade. Não, olha isso aqui, gente, não. Eu preciso mostrar. Vou até virar com cuidado aqui. Gente, é pra puxar como fosse um carrinho pra puxar. Que lindo! Que encantador, Não é? Cris! Ficou lindo. E aí você reaproveitou, a natureza agradece porque não jogou nada nela, que fica ali. E hoje em dia a gente tem que se preocupar muito com isso. Não é mesmo? Aquelas tampinhas, Cris, só tirando uma dúvida agora Pode. aqui. Aquelas tampinhas de conserva, que são um pouquinho mais, bem mais resistentes. Ah, sim, pode. Se for fazer um carrinho assim, com aquelas tampinhas de conserva, dá pra colocar plantinhas assim, verdadeiras, Mas, dentro de ser de sim, plástico? dá sim. Aí você coloca a terra, tudo direitinho e planta nela. Aquelas suculentas ficam bem lindas, E aquelas são suculentas. leves São também, leves. né? Olha Não só. exige muito. Vai descobrindo cada vez mais. E olha, o mais interessante dessa tinta é que você lava o seu pincel com água. Não precisa prático. nenhum de produto especial. Então não tem cheiro, nada, então você pode utilizar em casa tranquilamente. E dá pra Gostou? até fazer, com certeza, dá pra até fazer somente um vasinho, né, Cris? Sim, e aquele lance de você faz uma festinha para criança, mesmo aqui em casa, coloca uns docinhos ali, umas coisinhas, ó, a criança vai amar. Mesmo com fazer com a criança montando o carrinho, já pensou? Nossa, eu acho que isso vai criando até uma Ah, interação, sim. né? A criança ficar, nossa, poxa, o carrinho que eu fiz. É importante. É uma atividade isso. pra É uma fazer final de atividade. semana, não é? Isso mesmo. Fica a dica, uma atividade pra fazer final de semana. Cris, eu achei o máximo, lindíssimo. Quero colocar em prática também, porque foi algo que, ó, vocês viram, rápido. Transformou totalmente, Rapidinho, né? E o que eu confesso pra vocês que eu mais amo é esse daqui, ó, que eu não preciso desenhar. Acho isso o máximo. Cris, obrigada, De viu? nada, Por mais imagina. essa arte maravilhosa Que pra bom que você decorar a gostou. casa, dar de presente, né? Ótimo. Essa Cris é muito talentosa demais, viu? Mas é isso, gente. Muito obrigada, Eu que Cris. agradeço. Eu espero que você tenha anotado as dicas, já tenha colocado em prática, olhando aí na sua casa o que dá para reciclar, porque é maravilhoso a gente reutilizar algo que a gente vai jogar no lixo e fazer algo novo, né? E que tenha utilidade no caso, né? Melhor ainda, né? Com certeza. Então, até a próxima. Espero que você tenha gostado. Até Tchau, mais. tchau. Muito bem, legal, menininhas. né? Gostei disso aí. Você sabe que eu gosto de seguir até em rede social pessoas que fazem reutilização de objetos e transformam em arte? É E muito ainda bem bom. que nós temos nosso quadro da arte, nosso cantinho da arte por aqui também feito à mão. Obrigada, meninas. Gostei muito. Lindo demais. Muito legal. Uma frase que fica na minha cabeça sempre: você não pode construir um projeto linear em um mundo que é todo cíclico. Alguma coisa vai dar errado, mas muito legal. A gente pode fazer uma porção de coisas com isso. A gente vai para o intervalo agora, beba uma água, se hidrate, que a gente já volta. Vamos lá, o Entre Família vai seguindo por aqui na sua tarde. E atenção, atenção, hein? Sabe aquela parabólica antiga? Aquela grandona ali, cheia de furinhos, que às vezes tinha até que estar mexendo um pouquinho para lá, para cá, fugia um pouquinho, dava um vento, tirava do sinal e tal. Pois é,
essa antiga parabólica, ela vai ser substituída, viu? E atenção, para você não ficar sem o sinal da sua TV aí, para não perder nenhum programa, os seus programas preferidos aí da Novo Tempo, você pode ter a nova parabólica digital. É isso mesmo, a nova parabólica digital. E olha que legal, ela pode sair de graça para você. Ué, como assim, Abinal? Como é que funciona isso? Para saber se você tem direito ou não, quem é beneficiário do Programa Social Federal pode ter sim o kit da nova parabólica digital instalado de forma gratuita aí na sua casa. E olha que legal, o kit ele vem completo, vem com a nova antena digital, vem com receptor, com controle e você pode já agendar a sua instalação agora mesmo. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, ó, que está aparecendo aqui na sua tela. Então abre a câmera do celular, aproxima para esse QR Code aí, vai aparecer já o telefone para você entrar em contato com o pessoal ou o site mesmo e já saber se você tem direito ou não ou agendar a sua instalação. Se preferir, tem o 0800 729-2404, 0800-729-2404 e já tem aí a sua nova parabólica digital para não perder nada dos seus programas favoritos aqui na TV Novo Tempo, tá bom? Ó, vou sair do telhado, sair do muro aqui, ó, tô em cima do muro, você tá vendo ali, ó, antena ali, antena aqui, vou sair em cima do muro para a gente continuar aqui no nosso programa e falando sobre família, né? Família. Dicas de convivência entre famílias diferentes. Eu estava no muro ali, eu estava lembrando quando subia no muro para pegar pipa, quando caía no telhado, caía no quintal do vizinho. Delícia. Legal demais, né? Eu proponho um quadro aqui que seja Confissões de Família, começando com a Abinal. Ih, tem algumas, hein? Tem histórias, abrindo a caixa preta. Rapaz, ó. Algumas coisas os pais vão saber quando ele contar aqui. Filho, é sério, filho? Não, e eu falando de subir no muro para pegar pipa, tem uma cicatriz aqui, ó, 5 pontos que eu levei uma vez correndo atrás de pipa. Ai, ai, ai. Aí depois pede o Samuel que se comporte. É. Samuel, comporta, filho. Comporte-se. Não faz Confie em tanta mim, arte igual eu o pai sei que fazia. eu estou falando. Vai por mim. Boa. Mas a gente, quando fala de família e de família tradicional, e mesmo assim essa expressão, ela envolve uma quantidade enorme de explicações, né? O que é tradicional, o que não é tradicional. Eu prefiro falar de família original. E assim, Deus criou um modelo para a gente se manter, mas a gente vive num mundo que as coisas não são exatamente como a gente pensou. Mas conforme a gente viu no quadro anterior, existem sim formas como que Deus nos auxilia nessa caminhada, nesse caminho que é estreito, mas ele não é necessariamente plano, nenhuma descida, né? Ele é estreito, mas é cheio de curvas e a gente segue. Então tem modelos aqui. Vamos conversar sobre isso, sobre essas dicas de convivência nos cenários diferentes um ponto que eu já família. gostei, na tela anterior ali, as casinhas aparecendo, todas elas na porta um coraçãozinho. Olha lá, ó, que bonitinho. É mesmo. E cada uma delas aparecendo um Já dá para coraçãozinho. saber até qual que é a sua casa aqui, viu, Gabriel? A do A chroma verde. key, A né? verdinha. Boa, boa. Muito legal. Mas tá mais bonita, convenhamos. Tá, a verde tá diferente da colorida. cor lá, viu? Sim, Vamos sim, lá, vai ter dicas de até- convivência, família tradicional ou original, como nós preferimos dizer também. Divisão de tarefas, isso é algo que precisa, porque nós convivemos e quando nós convivemos, nós cooperamos, nós colaboramos e isso se dá até fora de casa. Na sua empresa, você entra no banheiro, suja, lava a mão, molha o espelho, porque você pensa, tem alguém pago para limpar. É ético? Imagina isso em casa. Eu comi. Outro dia uma esposa me disse que o marido dela fala assim, eu só fiz uma refeição num prato. Portanto, me compete um prato. Ele não pensou na panela, nas panelas, Maná. no fogão. Ele não pensou Ele nada. comeu no maná, ele esticou o prato e caiu. Caiu ali, verdade. Não, maná. Ele é crente. Que mais? Papéis de gêneros em família original. Papéis de gênero. Pensar que sim, há homem com funções e mulheres com funções que se complementando dá muito mais certo, né, pastor? Sim. Eu acho muito importante a gente entender que papéis de gênero é uma questão que cada tempo exige um tipo de habilidade. Por exemplo, nós temos tecnologias hoje. Portanto, a força física, em alguns momentos, não é tão determinante quanto antes. É importante a gente pensar que papel de gênero, ele não significa um código de estrutura de valor, onde o que eu faço é mais importante do que o que o outro faça. Né? O que eu só vou contribuir com aquilo que eu tenho mais. Só isso. Senão... Lembrando que Moisés encontrou com a mulher dele dando água para o camelo.
Muito importante. Exatamente. É verdade. Ou, por exemplo, oferecer o que tem mais. O homem tem mais força física, né? O homem tem habilidades que são melhor desenvolvidas até pela sua constituição. Diferentemente de mulheres, nós vivemos um tempo em que, sim, cada vez mais nós trabalhamos a certeza de que homens e mulheres podem desempenhar funções diversas no sentido profissional, que seja, mas é muito mais difícil você encontrar, como por exemplo, uma mina desabou recentemente no México. Quantas mulheres estavam trabalhando naquela mina? Exatamente. Uma mina de carvão. Então, há que se considerar que na nossa constituição física já tem muitos recados que nós bem deveríamos ouvir um tanto mais. Homem não tem útero, né? O homem não tem útero. Isso é algo para se dizer que parece óbvio, viu, Abinal? Parece óbvio, mas nós vivemos dias tão complexos que não. É verdade, Não. verdade. Comunicação aberta. O que dizer sobre comunicação aberta? Importante, Comunicação aberta não só em família original, mas em todas as famílias. Exatamente. Onde cada um pode dar a sua opinião, né? Os filhos, né, podem falar abertamente, né, do que eles pensam, Do que sentem. né? As emoções, os sentimentos devem ser, assim, comunicados, né? Boa. Que mais? Tem mais. Vamos para a próxima família? Darley, explica o que é monoparental aí. Eu até citei anteriormente que é aquela família onde, por exemplo, mais da metade das mulheres no Brasil, segundo estatísticas levantadas, de serem mulheres que cuidam da casa sozinhas. Então, essas mulheres, monoparental, ou pode ser o pai também. Tem famílias que é só o pai, não tem a figura da mãe. Nós vamos chamar de monoparental. Por que uma rede de apoio aparece primeiramente quando se fala de família monoparental? Porque as responsabilidades e as exigências e as necessidades são muito concentradas no indivíduo só para dar suporte àquela família. E como bem dito anteriormente, inclusive trazendo o aspecto bíblico, de como Deus se preocupa em que seja oferecida para a viúva, para que seria uma família monoparental, o que oferece para o estrangeiro, né? Foi seu comentário anterior, justamente como uma rede de apoio por haver uma necessidade maior na falta de alguém em específico. Isso é tremendamente importante, né? Compartilhamento de responsabilidades. Vê que isso está interligado com o que foi dito antes da família original, né? De haver essa participação nas responsabilidades da família. E isso passa por todas as comunidades, isso passa por todas as relações familiares, quer seja monoparental ou não monoparental, todos são levados a aprender em família a contribuir. Isso é um fato, isso é para a vida, isso é valor. O que mais? Nossa, isso aqui é impressionante e importantíssimo, né? Que é o diálogo sobre a perda. Muitas vezes, os pais, ou no caso, se essa mãe, ou enfim, os familiares, tendem a poupar, a dizer às crianças verdades que precisam ser ditas. E uma coisa que fique muito clara, quando nós não falamos aos nossos filhos de modo compreensível, levando em conta a faixa etária, levando em conta a capacidade de compreensão da criança, sempre, contudo, não subestimando que ela tenha alguma capacidade, quando nós protegemos nossos filhos da verdade, nós deixamos um vácuo. No vácuo, a criatividade da criança vai trabalhar e ela pode criar a história que ela quiser ou que ela conseguir criar com o repertório que ela tem. Então, todas as vezes que nós não dialogamos sobre perdas com os nossos filhos, repito, cria-se um vácuo, neste um terreno fértil para ela imaginar, e você nunca pode dizer o que uma criança está imaginando, por exemplo, da falta do pai. Ele pode pensar, meu pai me abandonou, meu pai não me ama, meu pai não me quer, Deus não me ama, meu pai morreu, e por isso ele cria uma historinha. Os adultos precisam cooperar para que a criança lide com essa perda da maneira menos, eu diria assim, menos criativa possível. Mas o mais real, contudo, levando-a a expressar seus sentimentos, expressar seu pensamento, para que essa criança sinta também o conforto de quem está à sua volta. Isso influencia drasticamente na vida adulta dessa criança. Sim, exatamente. Né? Totalmente. Eu ia comentar sobre isso, que é diferente a gente dialogar sobre uma realidade a ser enfrentada, de dialogar e não dialogar para ter uma realidade a ser reproduzida. Então, a gente não pode normalizar algumas coisas, né? Você expõe para que a familiaridade gere um enfrentamento mais eficiente. Senão, eu quero que seja assim também, e não é normal, esperado também. Né? Tem mais uma, né, Abinal?
Bem, vamos lá, próximo tópico, chegando para a gente, família com avós na criação. E a gente já começa, troca de gerações. O que dizer, Darleide? Eu penso que a produção quis trabalhar a ideia de haver troca das experiências, né? Os avós na criação, eles são de um tempo além dos pais daquelas crianças. Esses avós têm uma bagagem cultural diferente, uma visão de mundo muitas vezes bem diferente da visão de mundo dos seus netos, pelo tempo, obviamente, né? Tem um vácuo geracional, vácuo né? geracional. Então, essa troca de gerações tem alguns desafios envolvidos. Aqui tem uma exigência muito delicada de que tanto os avós se aproximarem do tempo dos seus netos, sem, contudo, perder o seu lugar de influência e de autoridade geracional, e estes filhos, que aí vem muitos embates familiares, quando não há esse respeito nessa troca de gerações. Mas é um aspecto muito interessante. E até interessante nesse ponto aqui, porque para a gente, né? A gente viveu uma geração, nossos filhos estão vivendo outra geração, já é difícil a gente entrar na realidade deles, né? Agora imagina os avós pulam uma aqui para ir para outra lá, é difícil demais, né? E a gente já emenda com coordenação de atividades também, principalmente, né, entre os pais, os avós. Pensa na dificuldade que pode ser. Por exemplo, tem uma discussão que se abre muito entre avós e os pais em relação aos filhos e netos, tem a ver com... Não foi assim que eu não criei vocês assim. Não é assim. Não é assim que troca fralda, não é assim que dá comida. Por que esse menino não vai comer carne, por exemplo, se essa família é vegetariana? Antes, né, havia um consenso maior sobre outro modo de se alimentar. Então, vai ser necessário que pais e filhos adultos entrem em alguma convergência para não prejudicar o relacionamento com esses filhos. Tem a necessidade de ter uma abertura, né? De compreender, ter uma sensibilidade ao mundo, né? E tá aí, eu acho que é o apoio mútuo, né? De que ambos têm que caminhar facilitando a vida, né? Eles estão se apoiando, né? Tem mais outro tipo de família? Outro desafio, né? Famílias de pais adotivos. E começando com a aceitação das diferenças. Essa aceitação das diferenças, de novo, ela vai ser necessária em todos os tipos de família, né? Nós vamos encontrar pais que não aceitam que um filho tenha uma personalidade que seja um tanto diferente dos demais. Por exemplo, é um menino ou uma menina que ele é mais quieto, que ele é mais introvertido. E ele é a ovelha diferente da família. Ele é o diferentão. Por que não fala? E vem as cobranças, as exigências. Então, isso não vai aparecer somente numa família de pais adotivos. A aceitação das diferenças é uma necessidade da vida em todas as relações. É importante a gente pensar também que quando você tem uma estrutura que está se propondo à adoção, a própria legislação ela vai limitar, porque ela vai dizer como deve ser, né, a família. Algumas famílias elas vão perdendo a sua configuração original com o passar do tempo. Agora a família adotiva ela é imposta, é quase que coercitiva, um tipo de formato para que haja adoção. Isso não diminui nem um pouco a quantidade de desafios que isso acontece, porque é desafiador, né? Mas se exige muito, tanto comunicação como essa construção de vínculos, porque é um negócio demorado, lento e exige muita energia. Vocês percebem, porém, que essa linguagem, ela... cambeia por todas as configurações familiares. Comunicação aberta, gente, tem que ter entre o casal, o casado e seus filhos. Qualquer relacionamento. Entre nós aqui, colegas de trabalho, precisa haver... Imagina com pais adotivos, filhos adotivos, que têm um histórico anterior com diferentes nuances que muitas vezes envolve sofrimento. Então, imagina a profundidade disso. Construção de vínculos, a depender da idade. Se é bebezinho, essa construção vai ser muito mais fácil. Mas se já pega uma criança maior na adoção, há que se fazer um trabalho mais aprofundado quanto a isso. Mas é tudo muito possível e necessário, né? Tem mais um outro tipo? Próximo e último, famílias com pais separados. A cooperação entre os pais. A gente já emenda aí também, né? Vamos já emendando aqui. O respeito mútuo que precisa ter para que essa cooperação entre os pais aconteça e já trazer um tempo de qualidade também, né? Trazendo ali para os filhos terem um tempo de qualidade com um e com o outro. Né? Já há prejuízos na separação em si, no divórcio em si, porque você desfaz
uma família que vai precisar se reorganizar e se readaptar. Mas há um prejuízo ainda maior quando os pais, eles tornam-se inimigos e têm filhos para gerenciar. Nisso nós vamos ver o sofrimento que se estende e que eu posso dizer que se estende inclusive para outras gerações, porque ficam traumas, medos, faltas, carências. Então isso aqui merece inclusive que a gente volte noutro momento para trabalhar isso, viu? O que envolve filhos de pais separados para uma vida toda. Mas, gente, cooperação entre os pais para facilitar pelo menos a vida dos filhos. É o objetivo, né? Os pais precisam, em todas as circunstâncias, mesmo nos traumas e nas dores que envolvem isso, objetivar uma outra vida, objetivar o crescimento daquele a despeito das coisas e das minhas preferências pessoais e que elas devem conviver com todas as outras preferências, principalmente quando se fala de uma formação. A gente percebe que tem muitos desafios aqui, né? Mas tem um quadro chegando aqui que é muito legal, que a gente pode aumentar ainda o nosso leque de informações com o almanaque que está chegando aí. É isso aí, estamos chegando. É muito bom saber que você está ligadinho aqui com a gente, acompanhando o Entre Família e agora realmente no hashtag acompanhando as notícias. E hoje vai ser legal demais, porque hoje também é dia de almanaque. Dia de poder lembrar algumas coisas, poder falar, a gente trocar realmente experiência. E claro que para isso eu não estou sozinho, você de casa já está super acostumado. Falou de almanaque, poder relembrar, ter conselhos aqui. Eu tô com o vovô Guga, que tá comigo mais uma vez, vovô. Fala, meu netinho. Tamo junto, hein? Eu tô que nem pinto no lixo hoje. Ah, gostei. A gíria aí, vai ter que explicar, tá felizão, então. É isso, né? Tá felizão. Tô felizão. Um abraço pra você de casa. Ô, de casa, Povaredo. Ô, vovô Guga tá aqui, feliz da vida, pra falar do passado, com o Luquinha, com o almanaque. Como é que o pinto no lixo fica? Ele fica ciscando feliz? Então, a gente falava isso, eu tô feliz igual o pinto no lixo, porque ele tá contente, porque tem bastante coisa pra ciscar ali, pra ele dar uma ruidinha pra comer as coisas. Eu acho super legal quando vem com alguma gíria, alguma coisa assim, porque parece que enfatiza realmente, mostra realmente o sentido daquilo, dá mais importância. Eu mesmo gosto bastante de, às vezes, usar algum tipo de gíria, tudo. Eu já utilizei até no Entre Família, em alguns quadros que eu fiz, tipo, tô chegando. Geralmente são gírias, a gente fala assim, e faz muito sentido. E eu falo, o pessoal já entende também. E é legal também poder relembrar algumas gírias lá do passado, que, inclusive, algumas são utilizadas até hoje. O pessoal fala e já se liga. Eu até numa... Olha, é tanta gíria que deu até um pó que veio lá do passado, hein? Deu até uma tosse aqui, voltar no passado. Tem muita coisa. E você tem algumas coisas para nós analisar, Luquinhas? Parece que você fez uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa, fui conversando, escutando o pessoal, porque eu quero saber o que é realmente na boca do povo, o que o pessoal realmente quer saber. Às vezes fala, às vezes tinha algumas que eu realmente não faço a mínima aqui, mas eu quero a sua ajuda. Bora lá. Eu tenho E outra, trouxe a pessoa você tem um certa. quadro, nosso quadro hashtag é assim, ó. Esse negócio dos memes, tem um meme que dura um tempão, né? Aham. Que nunca acaba, mas tem um meme que dura um mês, que dura 6 meses. E a gíria é isso aí, é como se fosse a hashtag. O que está acontecendo? Naquela época significava isso. Depois vai mudando, que o ser humano vai se comunicando e vai criando coisas novas. E essa é a graça da gíria, porque ela serviu por um tempo, né? Tem umas que a gente nunca deve usar, né? Tinha umas gírias que, como cristão, a gente não deve usar nunca. E outras é a livre comunicação do coração, que é gostoso. E tem gíria que a gente lembra até de uma pessoa especial que falava muito. Sim. Então, quando você fala de uma frase, lembra de um amigo que já se foi, que já descansou em Deus. Então, a gíria, para mim, é o eixo da civilização das pessoas, da comunicação. Que demais, essa é a pegada. Então eu conversei com algumas pessoas, fiz uma pesquisa aqui, algumas eu fui conversando e depois fui linkando, faz sentido, é isso mesmo. Uma que eu já tinha escutado já, dar no pé. Dar no pé, no caso para mim é vazar, tô indo embora. Vazar, vou pegar meu rumo. Pegar meu rumo, né, sair fora e dar no pé, porque não é só assim, vou ir lá. Não, dar no pé, é sinal que ele não está gostando do que está ali. Tipo, ó, fulano está chegando, vou dar no pé. Eu não quero ficar aqui. Né? Olha lá, vem ciclano, vou dar no pé. Olha, quando chegar, tal pessoa... Então, assim, ó, você não está te agradando aquela situação, ó, vai cair fora, ó.
Ó, Enfatiza mesmo. Tô aí. vazando, tô indo embora. Pra mim deu. é isso aí. Tchau. Tem uma outra aqui, ó. Maior barato. Maior barato é o... É, Legal. isso aí já é depois da minha geração, já é década de 90 aí, já pega o maior barato. É muito legal, isso é muito divertido, é o maior barato, né? Então é porque não sai caro, né? É barato, então o maior barato é gostoso. Eu escutei um amigo falando outra vez. Então, bicho, não sei o que, bicho. É se realmente referindo a um amigo, tipo, chamando ele. Esse aí foi uma gíria. Para você que conhece quando chegou esse negócio de bicho, ô bicho, esse chegou a enjoar. Que virou bicho para tudo que é lado, não tinha mais gente mais. Uma época era só bicho. Eu disse, cadê as pessoas? Só tem bicho. Ô, bicho. Mas a pessoa quer falar que é tia. E aí, cara? E aí, fulano? E aí, bicho? Era um jeito de chamar outra pessoa. E aí, como é que você tá, bicho? Era só aquela vírgula, sabe? A pessoa não tinha mais o que fazer, metia um bicho no meio. E aí, como é que você tá, bicho? E aí, bicho? Agora me ajuda com uma supimpa. Supimpa. Supimpa, me ajuda com essa. Essa é velha, hein? Essa aqui eu de sei. casa. Supimpa tem uma coisa legal. Gente, você tá, ó, supimpa hoje. Você tá top das galáxias. É o Agora- top das galáxias de hoje. É isso. Agora, teve uma outra que eu acho que até quem tá querendo conquistar fala, ele é um pão. Tipo, é bonito, é um elogio. O pãozinho aqui, assim, as pessoas, as referências eram só coisa de comida. As pessoas só se reuniam para comer mesmo. Então era sonho. Olha que sonho. Sonhozinho da padaria. Olha que pão, né? Era o jeitinho de comparar, né? Verdade, né? E outra, tem que cuidar que hoje em dia tem que ser um pão sem glúten e sem lactose para fazer bem para você. Mas era isso aí. O pãozinho, olha que pãozinho, essa minha esposa, ela é meu pitel. Já ouviu falar? Pitelzinho. Pitelzinho. É um jeito carinhoso de falar, Sim. né? É legal você falar um pouquinho sobre essa questão de, às vezes, juntar, o pessoal juntava para socialzinha, para comer, tudo. E tem um termo que fala arroz de festa. É aquela pessoa que sempre está nos rolês, sempre ali envolvida, é isso? Essa aí é a Maria Festeira que a gente fala, né? A Maria Festeira é arroz de festa, ela que gosta da junção, ela que gosta de aniversário. Se ela não for convidada no aniversário, ela perde, ela fica mal. É arroz de festa. Por quê? O que acontecia na festa? Jogava-se arroz, né? Ali nos casamentos, tudo era o arroz de festa que só queria saber de estar presente. Então não podia faltar o arroz e ela não pode faltar as festas. Arroz de festa. Explicar disso. Eu acho que até faz uma... Geralmente o pessoal fala que... E aí, vamos. É a pessoa do vamos. Marcou alguma coisa, tá indo. Acho que até mais ou menos isso daí. A Maria Rolê hoje. Tá disponível. Não, vamos sim, com Bora certeza. Conta comigo que eu vou sim. É isso aí. Ideia de jirico. Ideia de jirico, aquele aventanado, que não pensa nada com nada, tal. Para com essas ideias de jirico aí, a gente fala as ideias frouxas, já viu, não? Para com as ideias frouxas, essas ideias de jirico. Era assim que a gente falava. E quem é que já não teve umas ideinhas de jirico, né? Olha, tá gostando aí? Você lembra também aí de casa? Coisa boa a gente ter um almanaque, para a gente voltar no tempo e lembrar de algumas expressões que marcaram a nossa infância. E quem está conhecendo hoje também está podendo reviver esse momento. Relembrando aqui, pensando, até aprendendo. Eu já escutei isso aqui, agora eu tô sabendo o que é. Eu vou estar me ajudando. Borocochô. Borocochô, eu estou para baixo. Estou de beiço virado hoje, com os beiços caídos. Hoje caiu os butiá do bolso. Eu estou triste hoje. Mas não é o nosso caso, tá? A gente só está falando. Hoje nós não estamos borocochô e queremos alegrar você que está em casa com o beiço virado. Nada de deixar a peteca cair. É isso. Acho que a gente terminou até essa parte aqui do nosso quadro para poder falar sobre as gírias, falar como é que funciona, o que realmente é eu aprendendo. O que a gente realmente não está é borocochô, né? Aqui a gente está sempre muito feliz de poder compartilhar com você a informação. Hoje trazendo um pouquinho sobre a gíria, abrindo esse baú, relembrando algumas coisas. Borocochô não é o nosso caso. Com certeza. E a gente volta mais para frente, a gente volta aqui com o almanaque. Quando tiver esse momento, o Luquinha sempre me chama para a gente poder analisar um pouquinho do passado com você aqui. É o passado que faz bem e nada de deixar a peteca cair. Que Deus abençoe a tua vida, tá? Jesus te ama e eu também. Valeu, Luquinhas. Pô, tamo muito junto, viu? Deus te abençoe, menino. Brigadaço, viu? Demais. Galera, é isso. Vou ficando por aqui. Olha só, o hashtag ficando por aqui, o almanac, de poder relembrar tanta coisa que você pode ver aqui no baú. Mas seguinte, o Entre Família agora vai para um breve intervalo, mas é super rápido, então não sai daí, porque a gente volta já.
Voltamos e que bom voltar tendo a sua companhia aí com a gente. A gente conversa sobre os assuntos aqui e se empolga, viu? Eu um dia queria que você ouvisse o que a gente fala aqui nos intervalos, porque o assunto já é chamado, a gente chama o bloco, chama o intervalo, mas aqui a gente não para e fica fervendo aqui e surgem novas coisas. Mas eu vou poupar os meus colegas aqui, tá bom? Mas eu vou te chamar também a pensar em algo super importante, que é quando a gente sabe como as coisas acontecem, por que que elas acontecem. Para você, por exemplo, entender o que está de errado com algo, você tem que ter uma boa noção daquilo que era certo. Sabe aquela história da nota? A gente estuda muito uma nota original para entender o que tem de falso na nota falsa. Assim é a nossa vida. Quando a gente parte do pressuposto e da realidade de que Deus nos fez a imagem dele, ele criou o mundo perfeito, é a partir dessa ideia que a gente vai entender o que tem de errado no mundo e como a gente se porta. Isso é muito. Esse e outros assuntos estão aqui, ó. A origem de tudo. É um diálogo a partir da inteligência de Deus que confronta todas as outras realidades, dizendo que está certo e que está errado. Eu só dei uma pinceladinha aqui, mas tem muita coisa, porque tem uma base de conhecimento aqui para a gente dialogar com a ciência, dialogar com a filosofia das coisas e saber com certeza como é que a gente se posiciona, não só no pensamento, mas em relação a trabalho, educação, família, filhos, tudo. A Origem de Tudo é uma revista Novo Tempo, uma revista Esperança que chegou nesse tempo certo e chegou para as suas necessidades. Então faz o seguinte, pega o seu telefone e liga para a gente, porque essa revista aqui foi preparada para você. Tem a sua cara para dialogar de uma forma como você entende. Então, é só ligar para a gente que essa revista chega até você. Falando aqui conosco, com a Escola Bíblica Novo Tempo, nem o envio você paga. Você pode escolher falar com a gente pelo WhatsApp, como pode escolher também ligar, vai ser muito bom te atender, como pode também entrar no site da Escola Bíblica. Muita gente tem feito isso e o envio é para você, você não paga nada, pode até dar um abraço no carteiro, falar obrigado por ter trazido uma revista Esperança Novo Tempo e você já se organiza para ter momentos muito bons e construtivos na sua casa estudando essa revista. Enquanto isso, a gente aqui vai terminando de conversar sobre esse assunto muito importante que tem muitos desdobramentos. Você me dá licença aqui, Abinaldo? Opa, fica à vontade aí, eu pastor. vou pegar essa revista para mim. Não, e até o pastor Aleixo trazendo essa questão do original, né? A gente vendo ali o original. Estava pensando aqui, o original de tudo, né? Que Deus criou, o homem, a mulher, né? O casal, os filhos. E quando acaba saindo um pouco desse plano, ou seja, não tem mais o marido ou não tem mais a esposa, sobrecarrega um lado, sobrecarrega outro e forma-se, né, um sistema ali que precisa da ajuda de um, de outro para poder, né, como a gente falou, da rede de apoio, para poder trazer aquela estrutura, aquele apoio. Mas a gente sabe que um dia, né, Jesus já prometeu, como diz o último capítulo dessa revista aqui, de volta às origens, né? Deus já pensando em tudo, ele já preparou o final excelente para todos nós também, não é mesmo, pastor? Eu acho tremendamente importante, a Darleide falou disso, é importante a gente falar de novo, é que quando Deus criou, ele não falou assim, vou fazer uma família. Ele não disse isso. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Porque a ideia de família não surge de um ponto zero. Ela surge como cópia daquele que nos fez. Portanto, eu não tenho que olhar para a família do meu vizinho para saber e comparar o que é o modelo para a minha família. Eu tenho que olhar para a divindade. Então, Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos fez a partir desses elementos. O Pai não é igual ao Filho. E o Filho não é igual ao Espírito, né? Eles são três pessoas coeternas e distintas. O Pai, Filho e Espírito Santo são Deus no que caracterizam assim. Então, quando ele olha para o homem e vê um homem sozinho, fala, não é bom que o homem esteja só. Não é bom não significa que o homem é imperfeito sendo só. É que ele ainda não tinha, dentro da sua configuração familiar, o modelo com o qual ele foi criado, que é uma divindade. E aí Deus cria o homem e a mulher, e a partir do homem e a mulher, uma reprodução da vida. E isso é uma família funcional, né? Uma família funcional é aquela onde vida produz vida. E isso é tremendo. Olhando para Deus, a gente descobre o que está certo e o que está errado.
Olhando para o entendimento que se tem hoje sobre família, nós vamos identificar que ainda mantém-se, claro, a família original, nos aspectos originais em que nós entendemos homem, mulher, constituir a sua família. Nós vamos entender uma família por extensão, que inclui primos, tios, avós, avós. Inclusive, nós sabemos bem que há estudos que mostram quão saudável é que netos tenham relação com os seus avós, para nós vermos quão o vínculo entre avós e netos são fortes na constituição desse indivíduo em relação à sua segurança para ser homem e mulher na vida, sabe? Isso tem a ver com os vínculos familiares para a família de extensão. A família reconstituída, aquela família que, por situações e adversidades da vida, houve uma separação, um divórcio, une-se um, outro, e a gente chama assim, entra um homem para uma relação com seus filhos, uma mulher com os seus filhos. Eles vão dizer assim, meus filhos, seus filhos, e ainda tem os nossos filhos, que nascem dessa nova relação. Olha como vai se reconfigurando, se readaptando os modelos de família. A monoparental, como citamos, é uma delas, e a gente pouco dá importância, porque pouco se vê, talvez, em número, homens que cuidam da sua família. Mas eu conheço famílias em que homem é quem cuida, não tem a figura masculina. Tem ali uma avó, uma tia, mas ele é quem... Feminina, perdão. Então, tem essas famílias. Tem a família anfitriã. Lembra que eu contei de um rapaz que foi adotado por uma família, ele já jovem, adulto. Ele é adotado, aquela família que recebe e adota, mas tem também aquela família que é anfitriã. São famílias que recebem pessoas em dias pontuais, em festas, Natal, ou que passa a ser membro da família naquele período em específico. Então, nós podemos aqui dar nomes, e estes são só alguns, aos modelos familiares. Mas em tudo nós vamos perceber que é preciso levar em conta quanta necessidade nós temos de um lugar para chamar de família. Eu lembro que bem no começo de hoje do programa, o Aleixo falou assim que família é lugar. Não são pessoas, acho que você disse alguma coisa assim. Exatamente isso. Amizade, família é lugar. E muitas vezes também tem aqui algo que eu levanto. Tem famílias de sangue que não é um bom lugar para estar. É verdade. Tem famílias de sangue que não é um bom ambiente para se crescer. E muitos daqui carregam traumas e dificuldades justamente daquele lugar onde poderia ter sido lugar de lhe fazer sentir-se pertencente e não se sentiu pertencente ali. Mas o que a gente faz? Como é que a gente lida com essas adversidades? O bom é que às vezes nem precisa a gente fazer, Deus vai nos dando oportunidade de refazer. E aí eu lembro da história do Daniel hoje aqui, quando participou com a gente. O Daniel foi reconfigurado e Deus, em sua misericórdia, deu àquele menino um novo jeito de viver família e de ser família. Inclusive hoje, como professor, faz dos seus alunos sua família também. Pode ajudar outras crianças que passam pela mesma realidade que ele passou, dando uma estrutura para elas, né? Dando um direcionamento do que ajudou. Você tem na sua família alguém que não era da convivência ali, tipo, filhos seus e foi adotado? Tenho uma irmã, né? É irmã. Ela é uma prima que os pais dela se separaram e a guarda ficou com o pai dela. E aí o pai dela, para poder trabalhar e tudo mais, ela ficou com a minha mãe, com os meus pais desde pequenininha. E aí ela cresceu com a gente até se casar, até formar a própria família dela também. E como irmã, a gente tem esse amor de irmão mesmo. Eu tenho uma irmã de sangue, tenho essa minha irmã que não deixa de ser de sangue, que é prima também, né? Mas que alguém que foi abraçado e é parte da família. As duas são irmãs mesmo e as amo de forma igual. Que lindo. É legal a gente falar de lugar, né? Eu gosto muito dessa expressão, né? Que tem gente que é lugar. E é bom a gente também entender que alguns lugares são fábricas de traumas. Mas o ponto de referência, e eu acho muito interessante também, quando Deus coloca dois exemplos de um lugar e de uma marca, que é o umbral da porta na Bíblia. Quando o cordeiro foi morto no Egito, o cordeiro foi morto para haver uma fuga, uma graça sobre a morte. Quando Deus salva os primogênitos da morte, esse primogênito foi morto a partir da morte, foi salvo a partir da morte do primogênito, e Deus mandou passar o sangue no umbral da porta. E é muito importante a gente pensar que ao passar por aquela porta, a marca do perdão estava ali. Ao entrar por o umbral da porta, ao passar pela porta, você entrou no lugar da graça.
A casa era o lugar onde alguém estava vivo, porque o sangue foi derramado por ele. E toda vez que alguém entrava na casa, mesmo um irmão mais novo entrava na casa, ele lembrava do primogênito. No livro de Êxodo está essa história. No livro de Deuteronômio, Deus diz assim que ele iria nos ensinar a amar a partir dos nossos pais. Ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. E depois que ele vai falando, ele vai falar assim: agora coloque as palavras desse amor e do amor manifesto nas regras de convívio, na instrução, no umbral da tua porta. Então, no umbral de toda a porta, nos batentes da porta, no lugar de entrada disso que a gente chama de lar, ela deve compartilhar o espaço do perdão e da instrução, juntos. A instrução para que a gente saiba o que está certo, o que está errado, o que fazer e o que não fazer. E o perdão nas nossas falhas em fazer o que é certo e em fracassar também evitar o que é errado. Ambas essas coisas compõem uma família. É assim a experiência de Israel. Ele teve um filho chamado José, que não faz nada de errado e se senta à mesa do lado de Judá, que faz tudo errado. E a herança é dividida de um Jesus, que é o exemplo, onde José teve como modelo para viver a vida como viveu. E também do lado da mesa estava Judá, que fez tudo errado e foi perdoado. E Jesus também é o leão da tribo de Judá. E assim vivemos. Nós temos famílias que não são exatamente como pensamos que fossem. Nós temos famílias que não estão exatamente na configuração que Deus pensou, mas o amor que Deus nos deu e a instrução que Ele nos deu faz com que as coisas aconteçam a partir dessas coisas insubstituíveis. Amar, perdoar e ensinar. E isso é a fórmula para que a gente possa prosseguir. Que lindo. Obrigada, pastor. Obrigada a você na audiência também. A gente se despede por hoje. Pois é, e nos encontramos por aí. Coladinho com a gente vem o Vida e Saúde. Já aproveita, pega as dicas de saúde aí, pega as receitas e já coloca em prática na família aí também, tá bom? Boa. Abraço. Tchau. Até amanhã.